Meus queridos amigos, hoje sábado, iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Este Evangelho narra que Jesus fala para os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E no final do Evangelho, os discípulos ficam com medo de fazer alguma pergunta a Jesus relacionado a esse assunto. Meus caros amigos, o medo que os discípulos provavelmente tiveram pode ser visto também como um medo espiritual, que às vezes se abate sobre nós que somos fiéis, sobre nós que seguimos a Jesus. Quando consideramos as dificuldades e renúncias que exige a vida cristã. Veja, vai ser entregue. Isso nos provoca medo. Nos causa uma expressão muitas vezes assustadora. Se entregar. Porque para se entregar, você precisa acreditar verdadeiramente. Você precisa aceitar tudo aquilo que Nosso Senhor lhe propôs. E esse medo é muito claro que nos leva muitas vezes ao abandono da oração. Ele pode nos levar ao afastamento dos sacramentos. E em alguns casos extremos, até a perda da fé. Porque não temos coragem de meditar frequentemente sobre essa entrega de Nosso Senhor. Porque muitas vezes não temos coragem de meditar, de refletir sobre essa entrega amorosa de Nosso Senhor à humanidade. Meus queridos, preferimos pensar muitas vezes em um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que causa milagres, ao pensar no Deus que nos conduz a uma vida de sofrimento, a uma vida de cruz. Às vezes nós preferimos pensar em Deus só com alegria. Mas precisamos entender que, ao entregar-se a Deus, só temos um único caminho a seguir. É o caminho da cruz. E é só por este caminho que podemos alcançar a glória. E nenhum cristão deveria pensar o contrário, em se esquivar desse assunto, em colocar esse medo muito maior do que a sua fé, em colocar esse medo, essa insegurança dentro de si, retirando o próprio Cristo. Quando o medo é demais, é porque nós retiramos às vezes Cristo do centro do nosso coração. E aí nós podemos recordar o seguinte, meus amigos, que São Paulo ele fala em suas cartas, em uma de suas cartas, que à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Isso a gente não pode esquecer. Veja, o próprio apóstolo Paulo, que sofreu por amor. E interessante que quando a gente fala que quem ama sofre, né? A gente tem esse costume de ouvir muito isso do povo. Quem ama sofre. Mas é um pouco contrário isso, a nossa fé. Quem ama não sofre. Como diz os santos da igreja. Quem ama não sofre. E se sofre, ama até o sofrimento. Porque ele sabe que aí nesse caminho de dor, nesse caminho de luta, de tribulações, a razão maior é Jesus Cristo. O sofrimento é por Jesus Cristo. Meus queridos, assim como os apóstolos, vejam, assim como os apóstolos tiveram medo de falar sobre o que Jesus tinha dito, sobre esse assunto de entrega, nós muitas vezes nos deixamos abater pelo medo. Quando consideramos que as cruzes e renúncias da vida cristã não está como nosso foco, nossa linha de pensamento, de reflexão de vida.
Hoje, o Evangelho nos convida a refletir sobre isso. Esse medo de olhar para a cruz e de aceitar Jesus por inteiro, de se entregar. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.